Então, Eclesiastes capítulo 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. O sábio Salomão, escrevendo o seu livro, ele disse que tão somente ele viu que Deus criou o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções, tanto no mundo político, científico, no mundo religioso, até mesmo na estrutura humana. Os homens querem mexer, querem fazer tatuagem, querem fazer tanta coisa. Por quê? Porque o povo não está satisfeito. Deus fez as pessoas da forma correta, mas as pessoas não estão satisfeitas. A gente vê pessoas todas tatuadas, que coisa mais feia, aquelas coisas horrorosas, porque não está satisfeito com a forma que Deus criou. Mas a pior coisa já feita pelos mortais até hoje foi mexer na lei de Deus. Deus criou a lei certa, perfeita, completa. A lei não poderia ter mexido nem um jota, nem um tio, nem uma vírgula poderia ter mexido na santa lei de Deus. Mas os homens mexeram na lei de Deus. Aí que está o lugar mais melindroso. Antes mexer no corpo, antes tatuar o corpo, antes cortar o nariz, a orelha, fazer chifre na cabeça, pintar de tudo enquanto é jeito, trocar os dentes, colocar dentes de bicho na boca, igual a gente vê aí, do que ter mexido no primeiro mandamento. Não tem pecado mais grave, não tem insulto maior a Deus do céu do que mexer no primeiro mandamento. Porque ao mexer no primeiro mandamento, como os adventistas da Grande e da Reforma eles fazem com que a Bíblia inteira seja desconectada. Porque o primeiro mandamento é que une as Escrituras Sagradas. Não tem como entender a Bíblia Sagrada se não entender o primeiro mandamento. É por isso que Deus colocou ele em primeiro lugar. Porque uma vez entendendo o primeiro mandamento, abre o entendimento para entender o restante da Bíblia. E uma vez negando o primeiro mandamento, a gente não vai entender nada da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Deus único, o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Por que as pessoas creem que foi 3 deuses que criaram o mundo? Igual ensina os adventistas da Grande e da Reforma. Foi 3 deuses, foi o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo que a Bíblia ensina que foi um único Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O desastre de ter rejeitado o primeiro mandamento é uma coisa incomparável com todos os outros pecados já cometidos pelos mortais na face da terra. Nós temos que primeiro aceitar o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. A partir desse momento que a gente crê no Pai como único Deus, nós vamos ter facilidade para entender que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, gerado e nascido de Deus. Nós vamos ter facilidade para entender que o Espírito Santo é o poder de Deus. E assim nós vamos entender que quem criou o mundo não foi os 3, mas foi unicamente o Deus, o único Deus Criador. Não existe pecado pior do que negar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele é sagrado. Até mesmo para entender o 4º mandamento. Se não tiver o entendimento do primeiro mandamento, não tem como entender o 4º mandamento. Não adianta explicar para as pessoas o 4º mandamento. Porque lá no 4º mandamento, lá em Êxodo 20:11, fala:
Porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, se as pessoas negar o primeiro mandamento, ele não pode ensinar que foi em 6 dias que criou Deus o céu e a terra. Eles vão ter que dizer que em 6 dias criaram os deuses. Então, ninguém consegue entender a Bíblia sem primeiro entender o primeiro mandamento. Vamos defender o primeiro mandamento, obedecer o primeiro mandamento para nós ter entendimento das Escrituras.